Amém? Vamos ler Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Irmãos, eu quero louvar e glorificar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque todas as coisas, irmão, concorrem para o bem, a Bíblia nos fala isso, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós estamos aqui nesta noite porque temos a certeza que amamos ao nosso Deus, que nos colocamos diante dele como vaso, como servo, mas ele ainda diz muito mais claro para nós, dizendo que não vos chamo mais servos, mas de amigo. Você pode chamar esse amigo no seu leito, dentro do seu quarto, fechar a porta, conversar com ele em secreto. Ele te ouve, ele vai te responder. Você vai sentir o manifestar da graça do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque a necessidade de buscarmos ao Senhor é muito grande, de estarmos unidos com o Senhor é muito grande, de estarmos envolvidos com Deus é muito grande. Porque o que vemos, irmão, no mundo, do modo geral, são homens que se prepararam, fizeram faculdade, se formaram em algo, onde nesse ajuntamento, né, desses homens, como deputados federais, senadores, vereadores, presidentes da Câmara, do Supremo Tribunal, ou seja, homens que se preocupam com a família, fazem leis para proteger a família, mas a mesma mão que faz as leis para proteger a família, essas mesmas mãos, infelizmente, estão fazendo leis para destruir as famílias. Por conta disso, irmão, né, quando observei no quadro de aviso, né, da escala durante esse mês, eu confesso que os irmãos, tem 4 dias que o Senhor me deu esse texto de Salmo para ler. Porque eu falei, Senhor, quando a gente ministra sobre algumas ministrações anteriores, como o pastor ministrou, o presbítero Antônio, com outros irmãos pregaram, a gente fica, Senhor, mas a Bíblia fala, irmão, que a palavra de Deus, ela cresce, se multiplica, ela se renova. Então Deus tem sempre algo para falar conosco. E quando se fala de família, é algo mais profundo, porque entendemos, irmão, que assim como nós temos nossa família, eu tenho minha esposa, meus filhos, cada um dos irmãos tem seus familiares, mas nós também somos uma família. No Evangelho de João, capítulo 15, fala sobre a videira verdadeira. Nós somos muitos, mas enxertados em uma única videira. Então nós fazemos parte da família. Não temos mesmo corrente sanguínea, mesmo pH do sangue, mas nós somos irmãos em Cristo. Nós somos familiares espirituais. Muitos aqui têm irmãos espirituais, pais espirituais, pessoas que ajudaram na sua caminhada. E por conta disso, irmão, eu acredito que por essa caminhada, por essa dedicação, por esse discernimento em entender de que nós somos pessoas, eu sempre falo isso aqui, eu gosto sempre de reafirmar isso, que somos pessoas comuns, mas com atitudes incomuns. As pessoas muitas vezes não entendem a nossa posição como cristão, como crente, e quando lidamos com o nosso dia a dia, com os assuntos seculares do nosso trabalho, e nós colocamos em tudo Jesus como a principal, né, um principal início de assunto, né, de conversa, de debate. Muitos recebem, outros de repente falam assim, pô, já vem ele falar de igreja, de Jesus.
Mas a verdade é essa, irmão, porque o que corre em nós, de fato, nossas veias são um sangue, mas principalmente o Espírito Santo de Deus que nos move, que nos faz sentir essa alegria de poder abrir os lábios e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu lar, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, me proporcionado. Aquilo que eu almejava, de repente, uma coisa material, de repente eu não tinha nem condições, mas Deus falou assim: eu vou abençoar meu servo, a minha serva, vou realizar o desejo dela. Eu estou trazendo essa palavra antes, porque a gente precisa entender, irmão, esse Salmo 127, desde o Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos conhecidos como salmo de romagem, de peregrinações. O povo judeu, quando iam para as festas, na sua caminhada, eles iam recitando esse salmo, dizendo que o Senhor não edificará a casa e vão vigia o sentinela. Ou seja, havia durante o decorrer da sua caminhada até a Jerusalém para participar das festas como a Páscoa, sobre a purificação, ou seja, esse povo ia caminhando e louvando e glorificando a Deus, porque entendia a necessidade de retribuir para Deus, transferir para Deus tudo aquilo que Deus proporcionou para aquele povo. E nós, quando estamos vivendo nesse mundo, eu acredito nisso e sempre acreditarei, de que pensamos, meditamos, deitamos, levantamos, saímos, retornamos, porque é a vontade exclusiva de Deus na nossa vida. Se eu fosse dar um tempo para essa mensagem, a minha mensagem seria assim: Deus suficientemente para a família. Eu não preciso de mais nada, porque a Bíblia deixa bem claro: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso, mas Ele quer que nós busquemos Ele em primeiro lugar, entendendo que eu busco pela minha vida, busco pela vida da minha esposa, busco pela vida dos meus filhos, busco pela vida do meu lar. Ou seja, toda a busca que eu tenho em Deus tem que estar direcionada para a família. Eu não posso negligenciar essa responsabilidade. Quando a irmã Monique falava aqui, eu queria falar para a irmã Monique: fica tranquila, irmã, que é normal. Eu acredito até o pastor que sobe aqui também fica meio nervoso, o coração fica meio tremendo, porque é o peso da responsabilidade que temos de transmitir algo de Deus que é muito sério, porque isso aqui não é brincadeira. É por ela que nós estamos aqui, é por ela que nos convenceu do erro, do pecado e da justiça. Então, quando esse salmo foi criado, conhecido como salmo de degraus, de peregrinações, de romagem, o povo ia caminhando, recitando ele, porque ele tinha uma importância, uma necessidade. E que necessidade e importância era ela? O objetivo desse salmo é ensinar a importância da dependência em Deus para alcançar o sucesso em diversas áreas da nossa vida, especialmente no que diz respeito à família e aos seus bens. Estão entendendo, irmão, como é que esse salmo é importante na nossa vida? E diz aqui: esse salmo destaca que sem a bênção divina, todo esforço é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, coisa tremenda, esse versículo, ele mexe muito comigo, porque ele está falando: se o Senhor, se não for o Senhor, se o nosso Deus, irmão, é o que Salomão está querendo trazer para a nossa vida essa noite, a palavra do Senhor. Para mim, para você, eu queria dizer que se Deus não estiver envolvido em todos os projetos da nossa vida, nós corremos o risco, de começarmos e não terminarmos. O exemplo da Torre de Babel. Até começaram a construir a torre, mas por que ela não terminou? Porque Deus não estava envolvido, não estava naquele projeto deles. Ou seja, toda a nossa vida, todo o nosso projeto, todo o nosso pensar, os nossos planos, projetos, Deus tem que estar envolvido. Nós devemos chamar Deus para ser nosso juiz aqui na terra, nosso advogado. Ele tem que ser o nosso médico, ele tem que ser o nosso psicólogo, nosso terapeuta, pastor? Por aí. Então, quer dizer, Deus, ele tem que ser a primazia em tudo. Ele tem que ser suficientemente em tudo em nossa vida.
Então, quando nós olhamos para essa orientação que Salomão dá, ele deixa bem claro que nessa construção não seguiu avante, porque Deus não estava envolvido. Aí cabe nós perguntarmos para nós: será que tudo que nós fazemos, nós chamamos Deus para estar envolvido? Ah, meu irmão, eu chamo, eu oro para Deus abrir uma porta. E o tempo de espera? A gente não sabemos, né, Monique? O tempo que Deus vai responder. Porque a necessidade nossa, do homem, ser humano, carnalmente falando, é que aquilo que estou pedindo ao Senhor seja agora já. Uma pessoa doente, enferma, né? Quantas orações fizemos aqui para os irmãos enfermos, né? A primeira oração que fizemos para os irmãos que estavam enfermos, no próximo culto os irmãos estavam aqui, mas é o tempo. Bom, eu sempre costumo falar, lá que o pastor trabalha com a gente, que há duas vontades de Deus na nossa vida: a vontade permissiva e a vontade imperativa de Deus. A permissiva é que Ele permite que aconteça, e a imperativa é que Ele quer que aconteça. E nesta noite de quinta-feira, essa vontade de Deus na nossa vida, ela é imperativa, porque Ele quer que nós estejamos aqui. Então nós precisamos nos unir. Quando eu digo nós, não estou falando coletivamente, estou falando em família, sabe, ligado um no outro. É como falamos no Evangelho de João capítulo 15, né? Enxertado na videira. Nós precisamos estar envolvidos, totalmente ligados um no outro, como aquele cordão de 4 dobras, como aquelas correntes que cada um tem seu elo, né? Um fortalecendo ao outro, dando força ao outro. Salomão, amor, ele entendia que tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, ou que nós fizermos, colocando Deus de lado, sem que Deus esteja envolvido, é provisório, é paliativo, é por pouco tempo. Deus não está envolvido. Eu posso até começar, mas Deus não está envolvido, vai ficar no meio do caminho. Não vou conseguir, de repente, não dar nem 2, 3 passos. Ou de repente eu posso até chegar lá, mas não vou chegar com a bênção de Deus. Então, eu até me lembro, a Bíblia me fez lembrar, quando eu estava escrevendo algumas coisas aqui, sobre a Bíblia, vou falar em João 2, sobre um casal. Jesus foi convidado para ter uma festa, um casamento. E olha, irmão, que Jesus, ele estava na hora certa, no momento certo. Jesus nunca chega atrasado. Ele nunca chega um segundo antes, nem um segundo depois. Ele está ali. A hora que a gente chega, ele já se faz presente. Então, esse casal, Jesus foi para o casamento, participando do casamento. E o que aconteceu de repente? O que é que acaba-se? O vinho. E a festa já ia acabar antes do tempo. Olha, irmão, que coisa tremenda. No dia do casamento, acontece algo inesperado. De repente, o vinho da festa acaba antes do tempo determinado, mas Jesus interviu, fazendo um grande milagre, impedindo que aquele casal experimentasse a primeira crise no seu casamento. Olha só, no dia do casamento acontece algo onde o casal, todos nós casamos, né, nos preparamos nossas festas, contamos que vai ser uma bênção, vai ser uma alegria para todo mundo, principalmente para o casal que dá a festa, e de repente acaba a bebida, acaba a comida, e nem começou a festa direito. Como é que o casal vai ficar? Aí vai começar o disse-me-disse, aquela coisinha toda, que a gente sabe que toda festa tem isso. Então Jesus, ele entrou ali, ele interviu, né? Ele entrou como o provedor, e ele fez o grande milagre ali, impedindo, né, que aquele casal experimentasse, né, a primeira decepção ali, a primeira crise no seu casamento. Por quê? Porque o Senhor estava lá, o Senhor estava presente, porque o Senhor era o Senhor daquela festa. Eu vou dar uma festa. Agora o pastor falou aqui, ó, é o dia, o culto das irmãs, o culto da sunamita, o culto da família, mas eu vou pregar a palavra tem que ser ministrada. E é bem verdade isso. Entendemos que é um momento especial, uma festa, né, comemorativa, todo ano é feito, mas a palavra, eu me lembro que o pastor Adeildo falou comigo uma vez: Jerônimo, o pregador tem que ser fiel na palavra. Ou seja, se Deus deu algo, e aí, às vezes eu encontro com alguns irmãos, a gente conversa, e eu falo: poxa, irmão, fui pregar na igreja,
Eu estava com o texto prontinho, ele chega lá, Deus trocou o texto todinho, me mandou para outro lugar. Eu fico assim, Jesus, eu acredito, pode acontecer? Acho que pode, mas eu fico meio assim, porque você está a semana inteirinha, e de repente, em cima da hora, Deus, o irmão fala que Deus trocou a mensagem, mas enfim, cada um dentro daquilo que acha que é Deus que está falando. Eu prefiro ser fiel naquilo que Deus me colocou, né, desde o momento que Ele colocou no meu coração esta palavra. Então, a necessidade que temos de que Jesus, Ele é o dono da festa, Ele é o médico dos médicos. Irmão, toda vez que a gente marca uma consulta, minha esposa vão para o médico, eu faço minha oração e falo assim, ó, eu vou me consultar com o Senhor. Eu não falo, vou no cardiologista do Luiz Carlos Vidal, que é o médico, o nosso cardiologista. Senhor, vou lá fazer uma consulta com o senhor no médico hoje. O senhor vai estar lá. Ou seja, colocando Deus em primeiro lugar. Porque o que tiver de acontecer, irmão, eu confesso que um tempo atrás aí, irmão, até eu vi isso, era bem visível, né, que eu andei fazendo um regime meio doido, fechei a boca minha mulher, vai virar faquinha. Falei, deixa que eu sei, não conseguia nem amarrar o sapato, estava ruim, barriga dura. Fiz o jejum mesmo, falava para mim, Jerônimo, você está diabetes, Jerônimo, tu está doente? Eu até trazer meu resultado do meu exame hoje. O médico falou, Jerônimo, para quem tem 60 anos, você está ótimo. Não tem diabetes, não tem nada. Irmão, eu faço jejum por conta própria, sem uma orientação do profissional, o que deu? Deu nisso. Então, quer dizer, nós, em tudo que a gente faz, a gente tem que pedir orientação dele, só que eu não pedi. Não, vou fazer, porque o homem, quando coloca na cabeça que vai fazer, e Deus fala assim, Espírito Santo de Deus, não faz não. Aí, não, eu vou fazer. Aí o Espírito Santo de Deus já, então, vai lá. Porque a Bíblia fala que Deus deixa o homem cair no seu próprio erro, para ele aprender. Então, irmão, nós vemos que a crise é tão grande no mundo, eu digo de família, nos lares, porque lá na empresa, já vi vários casais lá, colegas de trabalho, falando sobre separação, divórcio. Eu confesso, irmão, que é minha primeira e última esposa. Falei, Senhor, quando levo ela, me leva junto. Porque é minha eterna namorada. Sabe? Ela... Ai de mim se não fosse ela. Não, falando sério, irmão. Não estou lembrando, mas eu sei a esposa que eu tenho. Sei a esposa que eu tenho. Na hora de beliscar, sai de baixo, belisca mesmo, sendo o quê? Está sendo questão na casa de vocês, é? Lá em casa também, filho. Ou seja, a preocupação nossa é essa. Às vezes eu brigo com ela, outro negócio para você. Não, deixa para o Davi. Eu falei, deixa para o Davi. Eu falei, Jesus amado. É igual meu falecido pai era assim. Meus irmãos ia sexta-feira, pagode, forró, chegava de madrugada, a minha falecida mãe, homem, vai jantar? Não, eu vou deixar pro Bira. Não, vou deixar pro Tango. É teu, não, vou deixar para ele que não tem mais comida não. Meu pai deixar de jantar para dar para os filhos. Ou seja, como a irmã falou, né, para domingo aqui, a irmã Janela falou, ninguém vai entender o amor de mãe. Ninguém. Eu procuro entender certas coisas da minha esposa, eu fico, Jesus, deixa eu ficar sem entender mesmo, que é melhor. Porque, como falei lá na empresa, o rapaz falou do divórcio, está separando a mulher, não deu certo. Ou seja, ele falou, pô, Jerônimo, eu até peguei minha esposa, crise, família, mora tudo no quintal só família. Sabe o que eu fiz? Falei, minha esposa, vamos passar um final de semana fora? Ele entrou de férias, passaram uma semana fora viajando, e foram viajar. Aí eu falei assim, não precisa nem contar o final da história, que eu já sei qual é o final da história. Qual é o final da história? Vocês foram viajar, se alegraram, se divertiram, tiraram foto, foram para a praia, andaram de barquinho, fizeram um montão de coisa, fizemos. Então, quando você voltou, o problema não estava dentro de casa ainda? É o que estava, não mudou nada. Está entendendo, irmão? A gente pode ir para qualquer lugar que for, o mais bonito que for, irmão. Como coloquei aqui, né? Quando nós chamamos, eu falei para esse jovem assim, se você chamou o senhor para ser o senhor do seu casamento,
o Deus da sua casa? Eles não querem. Não, eu tenho Deus, não quero saber se tem Deus, não. Saber se você aceitou, se você aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, seu casamento, ele vai se firmar. As lutas vai vir, os problemas vai vir. Só que você vai ter agora o quê? Um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Tudo que você passar, você vai ter um socorro bem do seu lado ali. Quando você passar pelo problema, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Ele vai te ajudar, porque você está clamando. Jesus fala assim, Jeremias 33, né? Clama a mim e responder-te-ei. Cabe nós, como família, clamarmos. Ô Senhor, a Regiane tem um negocinho que eu não gosto dela. Eu vou clamar então. Porque ela consegue conviver com o meu defeito, eu não consigo conviver com o dela. Mesma cama, a mesma escova não, que ela não quer. Eu queria ter a mesma escova, mas ela não quer. Mas é assim mesmo. Se eu pegar uma colher, mexer o cafezinho, provar, tiver que dar a colher para ela, joga outro, pega outra colher. Não, mas isso é coisa de casal mesmo, tá? Isso é coisa de casal mesmo, assim mesmo. Ou seja, então, irmão, nós vemos esse tipo de casais, de família assim, saem para esparecer, para fingir que não está acontecendo nada, para abafar, tampar, esconder, mas quando volta o problema está ali. Não resolveu nada, não solucionou nada. Então, o Senhor, quando Ele está no comando, no governo, se o Senhor não edificar a casa, irmão, a gente pode contratar a melhor construtora. Se o Senhor não estiver edificando a casa, a gente pode contratar o melhor engenheiro, contratar, sabe, pegar um material de primeira, pagar caro, mas se Deus não estiver, irmão, envolvido, a Bíblia deixa bem claro, irmão, deixa bem claro que isso é insustentável, porque Deus não está envolvido. Ou seja, esse projeto não vai dar certo. O projeto terá o quê? A bênção do Senhor, não terá a validade da marca de Deus. O que o homem faz é paliativo, é provisório, e muitas vezes é por pouco tempo, mas o que Deus faz é consistente, definitivo e sustentável. No casamento, Deus está envolvido. Por quê? Deus está envolvido, o casamento tem sustentação, ele tem firmeza, ele tem apoio, tem compreensão, sabe, ele tem amor, tem carinho. Ou seja, porque Deus está envolvido. Quando Deus está envolvido, aqueles espaçozinhos, muitas vezes fica para ser preenchidinho ali pela mágoa, pela tristeza, pela decepção, pela murmuração. A Espírito Santo de Deus, eu costumo falar que o Espírito Santo de Deus é igual um antivírus de computador. Ele, quando detecta o vírus nele, ele vai lá rapidinho, o Espírito Santo elimina logo ele, exclui logo ele. Ou seja, quando Deus está envolvido, olha só como é que coisa tremenda, irmão. Quando Deus está envolvido no casamento, nem pastor? A esposa sente prazer de estar ao lado do marido. Esposa, sente prazer de estar ao lado? Olha isso para responder, mulher. O marido sente prazer em estar ao lado da esposa? Eu sinto. Os filhos querem estar ao lado dos pais, querem estar onde os pais estão. Bom, quando era solteiro, a minha mãe, para onde ela ia, eu ia com ela. Senhorinha, 70 e poucos anos, braço dado. Eu levava para o médico para Tijuca, ia para tudo quanto é lado. Eu só não fiz uma coisa por ela, naquela época. Que a doutora, irmã Neuza, ela me ensinou a aplicar injeção na laranja. Eu falei, não vou furar minha mãe, não. Não consegui de maneira nenhuma, não consegui. Ou seja, então, quer dizer, a gente precisa sentir esse prazer de estar ao lado da família. Eu vou no shopping. Cadê? Tem filho aí, Davi? Fica de olho aí, os filhos estão aí presentes aí. Vou no shopping com a namorada. Papai, mamãe, vão no shopping com a gente? Convidar os pais para estar juntos. Participar junto, sabe, daquele momento. Eu sei que eles vão ter o momento deles, depois de casarem, mas eu sempre falo que os pais, com a idade que temos hoje, não sou tão velho assim, estou com 60, mas os pais, eles hoje têm que ser criados pelos filhos. Os filhos têm que dar apoio para os pais.
ajudar os pais. Acabou de almoçar, de jantar. Eu sou que lava a louça, né, pastor? Eu acabei dando a minha carteira para poder assinar também. Eu me ensinei a assinar como lavador de prato lá em casa lá. Às vezes eu não lavo não, eu sinto que ela fica meio bicuda, mas ela entende. Ou seja, né, então, essa é uma maneira de filho ou de esposo ajudar um outro. Porque o trabalho se torna até mais leve. Sabe? Cria mais aquele clima de bem-estar dentro de casa, né? Aquele ambiente, vamos colocar assim, leve, saudável. A gente olha para o outro não está nem rindo, né? Você está bonito, não estou nem rindo, estou de cara feia, mas eu estou vendo você está rindo. Quer dizer, por quê? Porque esse momento agradável está imperando dentro do lar, dentro da casa. Então a necessidade que nós temos de manter isso é muito grande, irmão. E eu fico meio assim, irmão, chateado, triste, que eu não vejo, eu acabo sabendo de casos, famílias, sabe, briga com tenda, briga com o pai, com o filho, com a esposa, aquela confusão, aquela briga, aquela quebração dentro de casa, aquela xingação, sabe, só misericórdia. Eu fico triste porque a gente, como crente, como igreja que nós somos, a gente entende que a Bíblia fala isso, ela nos prova isso, que a família é a instituição divina por Deus. Aí cabe a pergunta: o que é que eu estou fazendo com essa instituição divina na minha casa? De fato, eu estou fazendo que ela seja isso? Porque se de fato estou fazendo isso, irmão, o testemunho vai ser igualzinho que o profeta Eliseu passando aquele casal. Olha, está vendo, esse homem de Deus, está vendo que a família abençoada. Irmão, tem um rapaz que mora perto de casa, toda vez eu encontro com ele, ele fala: Jerônimo, vou falar uma coisa para você, eu conheço ele há anos. Ele fala assim: Jerônimo, aí, cara, você é um exemplo de crente, você, seu filho, sua esposa, aí, não vi nunca ninguém falar mal de você. Eu falei: se falar, vai descer a cova, cara. Pensando o quê? Eu falo brincando com ele, né? Mas a verdade é essa, por quê? Irmão, a gente não anda em esquina, no meio da rua. A gente fica ao nosso lado. Tanto uma vez falar para mim assim: Jerônimo, libera teus filhos, cara, para eles andarem na rua, jogar uma bola. Eu falei: rapaz, escuta o que eu vou falar para você. Meu filho tem liberdade para ir para onde quiser. Eles ficam dentro de casa porque eles se sentem bem dentro de casa, sente o carinho do pai e da mãe. E fim de papo. Por quê? Porque a gente vê onde eu moro, crianças. Meu Deus do céu, cada palavrão que só Jesus, o pai, rapaz, vou te... E vai ser eu também, porque é um pai chegando no filho. Então, quer dizer, tá assim. Para ele isso é normal. Para ele é o dia a dia assim mesmo. Depois estão bem, estão brincando, estão rindo. Mas a grande realidade, irmão, que essa felicidade, né, que nós tanto pedimos a Deus para nós, para a nossa família, para os nossos familiares, né, está condicionada, irmão, a uma palavra que diz: se o Senhor não edificar a casa, muitas das vezes, quando o casal está em crise, o casamento, olha, ó, ele vai naufragando. Por quê? Deus não está envolvido. Muitos dizem assim, né, as coisas vão dar certo, a coisa vai mudar. Isso é temporário, isso é passageiro. Mas não é. Não é, sabe por quê? Porque eu me prendo naquele problema, naquilo que a Bíblia fala assim, ó: se eu parar para observar o vento, eu não semeio. Como a irmã falou, não está conseguindo falar a palavra, não, encapelado. O mar está encapelado, não. O negócio está complicado. O vento está batendo de uma maneira grande demais. Sabe, como o Luiz Antônio pregou esses dias aí, Jesus deixou bem claro: vamos passar para o outro lado, ninguém ia morrer não, ia passar para o outro lado. Irmão, fica tranquilo, tá? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus do monte, mas também é um Deus do vale. Ele pediu para Ezequiel, profetiza. Ezequiel estava onde? Estava no vale. O Senhor levou Ezequiel para dentro do vale. Tem coisa, irmão, que a gente precisa entender, que às vezes passa, como falando isso aqui: vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus. Nós não queremos aceitar, a verdade é essa. Mas a vontade permissiva de Deus. Deixa eu adiantar aqui, já estou acabando já.
Então, irmão, para nós pensarmos, né, que se o Senhor estiver envolvido, né, nós podemos, né, por quanto tempo for da nossa caminhada, se Deus não estiver envolvido, como eu falei, né, irmão, a gente pode até começar o caminho e terminar, mas vai ser uma coisa a fazer. Quando o versículo 2 fala que é inútil, vos será levantar de madrugada e pousar, né, repousar sobre... Como é que é? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, com meu pão de dores. Bom, o que acontece aqui? Isso não quer dizer necessariamente que eu não vou construir a minha casa, sabe, que vai faltar o pão em cima da minha mesa. Não quer dizer que isso vai... Por quê? Porque nós só teremos sucesso na nossa vida, teremos êxito na nossa vida, quando nós sermos humildes, quando nós entendermos de que o que está do meu lado direito, do meu lado esquerdo, são justamente os deuses que vão me apoiar. E eu, por estar no meio, não posso ficar falando do que está na direita nem da esquerda, ou murmurando contra eles, porque é justamente eles que vão me segurar. Imagina aquele dia que Moisés subiu um monte de lá de Repatim por causa daquela luta. Quem foi ajudar ele? Arão e Ur. E aí? Se os dois não estivessem ali, como é que vai ficar o povo ali? Então, irmão, é necessário que nós entendamos uma coisa, que Deus, Ele está e tem que estar envolvido. Em tudo em que nós fizemos, Ele tem que estar envolvido. Porque seria bom, irmão, se nós, como povo de Deus, conhecedor da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos revela através da sua Santa Escritura, no Mateus capítulo 6 fala sobre a oração do Pai Nosso. Seria bom, irmão, que eu acredito todos nós, uma vez eu falei isso aqui, se acordasse de manhã, fizesse uma oração do Pai Nosso. E eu coloquei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Qual o reino que eu estou pedindo ao Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Irmão, porque nós podemos tentar de tudo quanto é jeito, porque se Deus não for o Senhor da minha casa, se Ele não for o cabeça da minha casa, se o Senhor não for o alicerce da minha casa, a base da minha casa, se eu não cavar bem fundo, igual no Mateus fala, né, capítulo 7, versículo 24, se eu não cavar bem fundo, encontrar lugar sólido, firme, a minha casa ela vai cair. Porque eu vou começar a cavar, e ali, cavei, aparentemente quando tem um lugar firme, fiz a minha casa, ela não durou muito tempo, ela caiu. Porque o lugar não era firme, não tinha base, não tinha alicerce. Quando Jesus fala que nós devemos cavar fundo, bem fundo, profundo, é porque Ele quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Ezequiel capítulo 47 fala sobre as águas purificadoras, águas que apareciam um homem na visão de Ezequiel, com o cordel na mão, medindo. Ele mediu, a primeira medida deu água sobre os artelhos, sobre os tornozelos. E continuou andando, mediu de novo, deu água sobre os joelhos. Deus chamando para a profundidade, sabe, a intimidade, para aquilo que Deus quer nos revelar. Muitas vezes nós nos tornamos confortáveis, vamos colocar assim, no início da nossa caminhada e achando que tá bom aqui no tornozelo, Deus está falando comigo, estou ouvindo a voz de Deus. Mas não é só aí que Deus quer que nós estejamos. Porque no mundo, irmão, há muitas vozes. Mas Deus, Ele fala assim: que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o próprio Deus fala: eu entrarei em sua casa. Ele apenas não vai esperar que nós abramos a porta, abrir a porta. E não vai entrar ninguém, não. Ele fala: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir, eu entro. Então abra a porta.
Abra a porta, faça com que esse reino de Deus, ele venha sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre os seus filhos, em tudo que você esteja envolvido durante, vamos colocar aí, 20 horas por dia que você tem, vamos colocar por baixo, uma média. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Ele como o início, o princípio, o início e o fim. Acabou. Porque quando a gente coloca isso, as barreiras que vão tentar nos cercar, vão tentar nos impedir, como Daniel, naquele passagem que fala sobre 21 dias que estava jejuando e orando, não comeu, não bebeu. Depois que apareceu Gabriel dizendo: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicou em teu coração compreender-se, humilhar-te diante de Deus, foi ouvida as tuas orações, e eu vim por causa das suas orações. E o anjo falou assim: e o príncipe da Pérsia se colocou diante de nós para impedir a sua oração. Se você ora com a sua família, se você ora em conjunto, ou se você ora durante o dia, isoladamente, no particular, saiba de uma coisa, mas forças do mal está impedindo que a sua oração chegue diante dos céus. As potestades que ficam sobre as regiões, sabe, escuras, dos ares, impedem que a oração chegue. Por isso que é necessário nós intensificarmos cada vez mais a oração. Sabe, se você de repente pede um avivamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, peça também a Deus para que você seja avivado através da oração. Porque o que está acontecendo, eu vou falar da nossa igreja, está acontecendo na nossa igreja, não é fruto de oração. É oração. É oração. Eu repito, é oração. Por quê? Porque foi sexta-feira, eu confesso, eu vou falar aqui, eu não sei, mas acredito que sim, mas eu fui visitado 2:30 da manhã pela oração de uma irmã aqui da igreja. E eu falei: Jesus, que benção, Jesus está me chamando para poder orar. Tem um pouco na hora de madrugada, né, Priscila? Você me visitou de madrugada orando por mim. Eu acordei: Jesus está me chamando para orar. Eu dobrei meu joelho e fui orar: Jesus. Ou seja, ele fala assim: eu que estou à porta. Deus está batendo. Deus está batendo. Jesus no jardim de Getsêmani deixou os discípulos, foi orar, voltou, encontrou eles dormindo. Você não consegue vigiar comigo pelo menos 1 hora? Jesus voltou e encontrou eles dormindo de novo. Vamos, Jesus está às portas. Precisamos velar pela nossa família, cuidar dos nossos, entender que precisamos cada vez mais estar unidos, sabe, em oração familiar. Eu quero já passar para o pastor, mas eu gostaria de ler os Salmos para encerrar. O Salmo de número 5, que fala sobre uma oração tremenda. Hoje, quando eu li esse salmo aqui, eu falei: vou encerrar lendo esses versículos com os irmãos. Salmo de número 5, onde esse Salmo de Davi nos deixa essa orientação, que nós possamos guardar isso no nosso coração e, de fato, agir da forma como essa palavra está nos instruindo nesse momento. Diz assim: dá ouvidos à minha palavra, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti eu oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz, pela manhã apresento a ti a minha oração e vigio. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã, abençoar cada família aqui nesta noite. E tenha certeza, irmão, que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, ao Deus a quem nós largamos tudo no mundo, aquelas más conversas, aqueles maus hábitos, aquelas más companhias, aqueles bares que nós íamos, aquelas noitadas, Ele hoje está nos oferecendo muito mais do que essas coisas. Porque, irmão,
ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, a Bíblia diz que nós seremos igual a ele. Que você possa, né, cada vez mais buscar o Senhor, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos. Meu filho mais velho casado, eu e minha esposa não paramos de orar por ele, não paramos de interceder por ele. Minha esposa, vira e mexe, está mandando mensagem para ele, para fazer que o Espírito Santo de Deus, aos poucos, vai tocando o coração, vai movendo o coração, porque é no falar, é no abrir da boca, é na mensagem mandada que o Espírito Santo de Deus, ele vai, né, tocar no coração, porque diz a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você tem alguém na sua família que ainda não se converteu, crê, irmão, que a promessa de Jesus Cristo é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, pastor.